Bom, meu nome é Túlio Fonseca, eu sou gerente de comunicação aqui do Crefito 3 e a gente está na quinta-feira, obviamente com o nosso Descomplica, que hoje é quinta, numa modalidade um pouquinho diferente do que a gente geralmente traz, que é presencial toda quinta-feira aqui na sede 2 do Crefito 3, e a gente, desde semana passada, está trazendo o Descomplica para cá, né, para o ao vivo no Instagram, para que as pessoas continuem tendo acesso à quantidade de informações que a gente, né, pode disponibilizar, como a de hoje, que eu acho que é bem importante. O tema de hoje é Descomplicando as razões de o plano de saúde glosar o seu teleatendimento. E quem vai falar para vocês, Dr. Maurício Garcia. Começando daqui, Dr. Maurício, quem é Dr. Maurício Garcia, para que as pessoas entendam um pouco isso e a gente começa logo em seguida o papo. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Maurício Garcia, eu sou fisioterapeuta, formado pela PUC de Campinas, e depois vim para São Paulo, onde fiz todas as especializações e o mestrado pela Unifesp, através do CET, do Centro de Traumatologia do Esporte da Unifesp, ao qual eu sou fisioterapeuta fundador, um dos fisioterapeutas fundadores. É um grupo que foi um grupo de médicos que foi construindo uma linha trabalhada na parte do esporte. Junto disso, eu fui convidado para trabalhar com o Dr. Moisés Cohen, no Instituto Cohen, onde comecei como fisioterapeuta e aí fui construindo. Nós temos já 21 anos de clínica lá, onde eu faço toda a parte, continuo atendendo, fazendo a parte da fisioterapia. E eu falo que eu estou como gestor, porque a gente procura trabalhar um pouquinho na parte da gestão de operação lá, né? E a gente tem uma certa vivência nessa construção, e uma coisa que posso construir, posso compartilhar com vocês, é que eu consegui um bom relacionamento de forma muito multiprofissional com os médicos, fisioterapeutas, amigos. Então, na realidade, não é a ideia falar meu currículo, mas apenas para saber um pouco como é que foi minha graduação, minha pós-graduação e como eu estou atuando hoje. Estou com 33 anos de formado e considero cada dia como o primeiro dia do meu trabalho aqui. Amo muito o que eu faço. Interessante. E o desafio hoje é falar sobre os problemas que possivelmente os colegas vão enfrentar com a nova lógica do teleatendimento com os planos de saúde. A gente já viu que não vão ser poucos os problemas e a gente queria tentar levar isso para o profissional. E a casa é sua, né? A gente tem uns 55 minutos aí para discorrer sobre o tema. Bom, vamos lá. Eu vou procurar ser o mais claro, justo, naturalmente, em todas as minhas colocações, porque esse tema é um tema que a gente vem acompanhando um pouquinho, muitas discussões em grupos de fisioterapeutas, e Túlio, é uma coisa muito interessante. Todas as colocações, todas, sem exceções, são muito pertinentes. Sim. Muito pertinentes, né? Porque o que você desconhece que é o problema. Sim, né? Sim. Então, hoje, o que nós temos? Nós temos um desconhecimento sobre o teleatendimento, sobre a telereabilitação. Uhum. Então, na nossa reação, é melhor a gente trabalhar com medo e, de repente, não passar uma linha que talvez seja alguma coisa de tendência, uma coisa boa. E não estou falando de críticas, não, mas estou falando que isso pode acontecer, mas para a gente não enfrentar o desconhecido, que hoje é telereabilitação. Mas muito importante dizer que nós, ao longo da minha vida de profissional, eu enfrentei muitos momentos parecidos com esse, onde eu preferia até criticar para não enfrentar a questão da dificuldade de realizar um certo treinamento. Hoje, ela faz parte da minha vida e da parte da vida de muitos profissionais de saúde. Da parte da fisioterapia. Se você imaginar, quando eu sou da 11ª turma da PUC de Campinas,
Ok. Quando nós fizemos a graduação, nós éramos formados a sermos tocadores de serviço. Olha o privilégio desses fisioterapeutas hoje de Uhum. estar trabalhando com iniciação científica, né? com fisioterapia baseada em evidência. Eu não tive isso. Eu não tive essa oportunidade. Eu tive que buscar isso mais tarde. E para mim, você não sabe a luta que foi. Porque eu falei, eu vou ter que passar essa linha de ser um tocador de serviço de fisioterapia para o academicismo, para a pesquisa, e olha, com tanta limitação, quantas vezes eu tentei desistir para falar, não vai dar, eu gosto de tocar serviço, eu não sou muito bom para. E eu achei o ponto de equilíbrio. Eu estou dando esse preâmbulo porque nós temos que olhar a telereabilitação exatamente como há muitos anos a telemedicina foi discutida. Como? Como uma modalidade que tem que ser agregada e introduzida exatamente para aquilo que nós já fazemos hoje. Sim. Então, não é uma coisa que veio nova, tipo discussões. Ah, então vai substituir? Então quer dizer que eu vou fazer colocar o telefone. Eu vi essas discussões. Então eu vou pedir para a pessoa encostar o smartphone no joelho para saber se ele está quente ou se ele está inchado, Uhum. né? Naturalmente, óbvio que nós não vamos chegar nesse ponto, mas ele tem que ser um valor agregar. Nós temos que usar a telereabilitação exatamente estratificando e tomando cuidado para que ela não substitua o que nós mais sabemos fazer, que é a utilização das mãos no Sim. atendimento presencial. Não vai esquece substituição, mas muitas vezes pessoas precisam dos nossos serviços e eles não têm esse acesso. Então nós vamos discutir um pouco a linha de raciocínio nesse ponto. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês, para a gente começar a falar um pouquinho mais claro. Nós estamos falando hoje, essa live está acontecendo hoje, por quê? Porque nós estamos vivendo uma pandemia com consequências ainda desconhecidas, onde o COFITO e o CREFITOS, de forma emergencial, Uhum. nos deu uma ferramenta por curto tempo. Isso está na resolução 516 lá. Por curto tempo, exatamente para que nós possamos continuar oferecendo o serviço da fisioterapia. Muito bem, né? O que aconteceu nesse momento? Nós buscamos essa alternativa, porque baixou nossa receita, baixou a procura do paciente, você tem conta vencendo na sua casa. E Uhum. aí, qual que é a ferramenta que nós utilizamos? Exatamente essa que nós estamos utilizando agora, né? Estamos com o smartphone, fazendo contato com os nossos pacientes, ou mandando mensagem, ou fazendo vídeos de exercício, mandando para ele fazer isso, ou fazendo uns atendimentos que a gente chama de forma remota, da Uhum. maneira que nós talvez já até fazíamos isso antes. Eu fazia. Quantas vezes a pessoa, mas eu estou aqui na praia, você não quer olhar a minha sala de ginástica aqui para saber se tem alguma coisa? Ah, me filma aí a sua sala de ginástica. Pô, você tem um aparelho muito legal aí que dá para fazer, que dá para utilizar. Então, nós já fazíamos isso. O que nós não fazíamos era nomeá-los de telereabilitação. O que nós fazíamos era não cobrar por isso. E o que nós fazíamos, o que era? Era a fidelização do teu paciente. Ou seja, porque se você não fizesse isso, né, ele poderia esquecer, ele poderia encontrar outro fisioterapeuta que está fazendo. Né? Porque eu já ouvi de pacientes, Túlio, uma coisa muito interessante. Falou para mim assim, Maurício, sabe qual que é o melhor profissional de saúde? Falei, qual? É aquele que está à minha disposição a hora que eu preciso. Uhum. Né? Aí eu tentei entender, mas como assim? Você não procura a qualidade, o que o cara é? Eu falei, eu procuro, claro que eu procuro, mas eu estou precisando daquela atenção naquele momento. Sim. Então, o que nós fazemos hoje é uma coisa chamada fidelização. Então, olha só que interessante. Esquece a pandemia. Antes da pandemia,
Todos já utilizavam ferramentas como, por exemplo, o WhatsApp. Zoom ninguém conhecia, já é uma ferramenta antiga, corporativa, e ninguém falava-se disso, né? Então, utilizava o smartphone para quê? Para continuarmos um atendimento que nós fazíamos presencial, com o intuito de criar uma fidelização e ele continuar sendo o seu paciente, você criando circunstâncias que possam favorecer um aumento do número de pacientes seu, um aumento do faturamento e assim por diante. Muito bem, então nós já fazíamos isso. Aí vem a questão da telereabilitação. Inclusive, na resolução, fala assim, que na cobrança, você pode fazer de graça ou contando, né, com o paciente, com a generosidade dele. Quer dizer, o COFITO ainda deu a liberdade de você cobrar. Uhum. Nós estamos falando do paciente particular, porque nós vamos chegar nesse momento do tema, que é descomplicar o convênio. Sim. Então, olha só. Aí ele chega para você atendia, não cobrava dele. Muitos pacientes que são que têm uma consciência maior de toda a tua expertise, fala para você, pô, Maurício, você me deu uma super atenção. Você me permite lhe pagar pelo menos uma ou duas sessões, um valor, por esse atendimento remoto que você fez para mim? Pô, me ajudou muito. Eu falo, claro, agradeço muito a sua generosidade, porque o que eu vendi foi a minha expertise para ele. Então, essa discussão da cobrança é uma discussão que a partir deste momento que a telereabilitação entrou no cenário, não estou falando que ela vai continuar, que ela vai sumir, que ela vai desistir, que é uma tendência, que é um absurdo. Não estou falando desse ponto. Estou falando que hoje ela é uma realidade. Então, a partir do momento que essa telereabilitação, teleatendimento, teleconsultoria e assim por diante, ela está presente no cenário, é o seguinte, como nós vamos fazer o uso adequado desta ferramenta, respeitando todos os preceitos éticos e legais de um atendimento fisioterapêutico, né? Então, aquele atendimento remoto, vou dar um exemplo para você. Quem é o responsável técnico do atendimento remoto? É um próprio fisioterapeuta. Uhum. Tá bom. Mas e se o teleatendimento for para o mundo corporativo, for para uma clínica? Quem que é o responsável técnico? O fisioterapeuta que fez o atendimento ou o fisioterapeuta responsável técnico que está registrado no Conselho Regional como responsável técnico daquela instituição? Olha só que loucura que nós vamos... Porque é uma responsabilidade civil. Sim. Né? Que nós vamos entrar nesse ponto. Então, qual que é a ideia? Vamos lá, entramos no cenário da telereabilitação. Eu tentei estudar bastante, confesso que eu estou continuando os atendimentos, graças a Deus, eu estou continuando a atender, então não é questão de falta de tempo, mas eu procurei estudar, estou tentando montar um projeto, tentando fazer perguntas e respostas para tentar achar todas essas respostas. Mas vamos lá, considera-se a telereabilitação dentro do cenário do fisioterapeuta. Muito bem. Aonde criou-se o problema? Todo mundo passou a pegar o WhatsApp e fazer atendimento, e pensando apenas na questão particular, por quê? Os convênios não vão pagar. Imagine que os convênios vão pagar, não pagam nem direito para nós, não pagam nem os valores, não consideram a tabela de honorários fisioterapêuticos muito bem construída, não dão a mínima para isso. Né? A ANS não faz a operadora de saúde aceitar os honorários fisioterapêuticos. Estou falando de discussões que acontecem, vocês, coitado aí do CREFITO, deve tomar tanta pancada nisso. Por quê? Porque existe uma relação que ela não fecha, ela não casa. Né? A questão não é defender o CREFITO, a questão é que o CREFITO é uma das questões que tem que discutir com a ANS, com a operadora. E não são todos operadores, estou falando no mínimo de operadoras. Porque tem umas que nem vão discutir com você, nem mesmo. Tem operadoras hoje no mercado
que para o atendimento presencial, que já tinham fechado um convênio, chega na sua clínica hoje e fala assim, olha, eu não vou poder pagar para você mais por atendimento. Eu vou pagar um pacote para você. Então, se você vai tratar um ligamento cruzado anterior, ou você vai tratar uma luxação de ombro, eu vou pagar X para você. Você faz o que você quiser com esse X. Como assim? Aí o meu ticket médio vai lá para baixo, a minha qualidade vai lá para baixo, e aí tem o problema ético, por quê? Porque, infelizmente, há fisioterapeutas que aceitam esta forma de atendimento por um preço baixo, certo? Jogando toda a valorização da fisioterapia, desculpa a expressão, no lixo. No lixo, porque a 2 quadras dele, o cara que cobra particular e faz um preço bom, está perdendo o paciente para esse que aceitou o pacote do plano de saúde. Então, a questão nossa não é a questão agora, e não, nós não vamos discutir isso, se o seguro, se a operadora de saúde aceitou pagar para você ou não. Porque eu tenho contato com algumas operadoras, e algumas eu fiz o contato, outras eu recebi o contato. Olha, nós vamos fazer, nesse momento de pandemia, de forma emergencial, pagar para você o atendimento remoto e vou pagar o mesmo valor que eu pago para você presencial. Uhum. Eu falo, esses caras estão loucos. Como é que esse Qual cara é o me propõe segredo? um negócio desse? Qual é o segredo? Onde está a mágica? Uhum. É a mesma mágica que nós queremos fazer com os nossos pacientes. A gente não quer perder o paciente. A gente quer entregar para ele o que ele veio buscar para a gente. A operadora precisa entregar para o associado exatamente o que ele foi buscar da operadora. Eu estou pagando uma fortuna para você e eu preciso de fisioterapia. E eu não posso ir na clínica. Sim. Eu não posso, eu sou o grupo de risco, eu sou isso. Olha Eu acho só, que travou. não, estou ouvindo. Tá ouvindo? Sua imagem Estou travou ouvindo aqui. bem. Ok, beleza. É? Tá. Então, olha só que interessante. Estou falando, Túlio, infelizmente, algumas operadoras. Eu não vou falar de uma grande maioria aqui, ó, que Sim, não quer nem saber sim. disso. Estou falando uma mínima. Então, a gente começou a discutir e essa mesma operadora me mandou depois o e-mail com as regras. Quais são as regras? Uhum. Né? Por exemplo, estratificar quem é o paciente que vai poder receber esse atendimento remoto. São todos? Talvez no momento de pandemia, sim, todos. Mas e aí? Que tipo de patologia eu posso dar continuidade pelo remoto? Então, a pessoa está com uma suspeita de TVP, eu não posso fazer um atendimento remoto com o risco de eu causar maiores problemas para ela. Então, outra coisa que tem que falar dentro da regra é exatamente essa questão do paciente ter um termo de consentimento deste atendimento que vai ser feito de forma remota. Porque, nesse momento, está sendo feito pelo WhatsApp. Uhum. Eles estão, de certa maneira, aceitando o atendimento pelo WhatsApp. Mas a regra fala, não use o WhatsApp. Uhum. Por que eu não uso o WhatsApp? Porque eu não tenho como registrar o atendimento. Eu vou mandar para ele a guia lá, que eu atendi. Se atendeu, atendeu. Aí a operadora vai pegar o telefone, ligar para a paciente. O doutor Maurício fez atendimento. Ah, fez. E aí, eu posso combinar com o paciente, eu posso Sim. fazer o que eu quiser. Então, a capacidade de fraude é muito grande. Mas, neste momento, nós estamos usando essa ferramenta que está em mãos, justamente para a gente poder fazer isso, fazer esse atendimento. Então, por que tem que ter o termo de consentimento? Porque ele tem que entender que ele tem que ser estratificado, ele tem que ter um critério para ser atendido, ele tem que ter um corresponsável na casa do paciente para que ele possa realmente entender que se caso acontecer, tem que ter alguém lá, uma cuidadora, um parente, que possa fazer isso.
Ele Sim. tem que ter, na regra, saber que esse atendimento vai ser cobrado. Ele tem que ter antes sabido quanto que é esse valor e se pelo convênio, por exemplo, estou falando agora, estou falando em termos no Descomplica ainda, estou falando neste momento. Aí ele entende e a gente passa a fazer esse tipo de atendimento, estipulando até mesmo o número de horas que nós vamos atender essa pessoa, o número de minutos que vamos atender essa pessoa. Quanto vai durar o atendimento? 1 hora? 50 minutos? 30 minutos? Quanto que é o tempo? Naturalmente, você pode prolongar, você pode ser mais curto. Eu faço isso hoje sem problema nenhum. Por quê? Porque o paciente está comprando a sua expertise. Ele está pagando a sua expertise. E o que ele está pagando é uma coisa que nós chamamos de resolutividade. O que é resolutividade? Mesmo ele indo na sua clínica, ou com atendimento remoto, ou com uma orientação de WhatsApp, independente da telereabilitação, a pergunta é, o que ele buscou em você, você entregou para ele? Né? O que ele foi comprar, o que ele está pagando, você entregou para ele? Então, ótimo. Agora, se ele está pagando por uma coisa que você não vai entregar, então tem que rever os seus conceitos. E não é só no teleremoto. Sim. É no seu, é no presencial. E nós sabemos disso. Vocês, como órgãos fiscalizadores da nossa atuação profissional, sabe que muitos locais que acabam criando uma concorrência com muito fisioterapeuta que faz trabalho bom, ele está roubando o paciente, roubando, entre aspas, pacientes que poderiam vir para mim que eu entregaria para ele em Sim. números menores de sessões. Então, por exemplo, muitas operadoras ligavam para mim e falaram, Maurício, eu queria uma consultoria sua para um assunto. Pois não. Tem um paciente aqui que ele está, sem citar nomes, eles não citam nomes nada, é mais uma auditoria. Ele está com diagnóstico de epicondilite lateral do cotovelo e ele fez 340 sessões. O que você acha? Eu falei, duas coisas, ou não é epicondilite, né? Ou tem alguém enganando vocês, que não pode ter isso. Aí vai-se a fundo e entende-se que é um fisioterapeuta que está fazendo personal Entendi. com uma pessoa, arruma um pedido médico, ele arruma o recibo do fisioterapeuta e aí o paciente vai lá no convênio e pede reembolso. Porra, sacanagem, né? Que tipo de coisa? E isso, todas as operadoras de saúde estão com um algoritmo que cruzam já esses dados. Então, se alguém estiver fazendo isso e o convênio estiver recebendo, uma hora vai ser descoberto. Né? Então, nós estamos falando de condições do dia a dia, que já acontece. E como é que o CREFIT vai fazer a mágica de descobrir que o cara está fazendo isso? Né? Até outros conselhos regionais de outras profissões falando, mas treinamento é com um profissional de educação física, não é com... E aí vem as discussões que não é essa as nossas sessões. E o convênio, e aí eu pergunto, mas peraí, convênio, você está me falando de 360 sessões, você está pagando? Está pagando 360 sessões? Estou, porque senão vai causar um problema de relacionamento com o paciente, então nós preferimos pagar porque o valor não é tal. Então você vê que a discussão, se a gente for afundar, assim, o buraco é fundo, Túlio, o buraco é muito fundo. Não é tão simples, né? Não é tão simples. Eu queria eu estou vendo passar algumas perguntas aqui, eu queria deixar algumas que não ficaram para trás para a gente passar para efetivamente o que elas vão fazer para cortar para glosar os teleatendimentos. Primeiro a gente vê uma questão sobre a velocidade do COFITO, às vezes, de tomar decisões, ou que o COFITO é retrógrado, principalmente com relação à questão do teleatendimento. A decisão do COFITO nesse ano foi uma decisão muito rápida, inclusive. O estudo foi todo feito em São Paulo, a gente já fizemos algumas matérias sobre isso, e foi um estudo bem amplo, bem interessante e bem técnico, e o COFITO, de maneira muito rápida, assumiu e realmente colocou para funcionar o teleatendimento, porque viu que era a hora. Mas
O grande preocupação do COFITO é a preocupação com o paciente. Liberar uma situação de teleatendimento em que o paciente não seja realmente atendido não é uma situação muito cômoda para o COFITO. Então, dá para a gente entender a situação, como é difícil, né? Uma outra profissional, um outro perfil, falou alguma coisa com relação a atendimentos que são liberados pela ANS, né, e liberados pelo sistema COFITO-CREFITOS também, mas chega lá na hora a operadora não libera, afinal a gente não trabalha com teleatendimento, e aí perguntou o que fazer. Eu até acredito que isso possa ser denunciado tanto à ANS quanto ao CREFITO, mas aí a gente volta 2 passos para trás e, né, vamos falar exatamente o que você já começou a falar com a gente. Fala, você está bem estruturado ou você vai chegar lá e falar, olha, eu fiz 10 atendimentos com ele via WhatsApp, eu não tenho como comprovar. E aí, talvez a gente entre, né, no cerne da nossa questão de hoje. O que as operadoras vão buscar para cancelar os teleatendimentos? Né? Qual que é a mágica que eles vão fazer para não pagar o fisioterapeuta que estiver fazendo esse teleatendimento? Então vamos lá, muito boas questões, porque é isso mesmo, né? Porque não adianta a ANS chegar naqueles convênios que realmente não tem a discussão. A outra coisa é que tipo de contrato essa operadora tem com essa clínica ou esse fisioterapeuta, porque eu posso, assim, vamos dizer que dentro de uma condição presencial, a pessoa tem uma consulta com um médico ortopédica, mas o convênio no contrato não existe que que ela tem que o convênio vai pagar o RoboFoot, que ela torceu um tornozelo. Aí ela vai na recepção, ela assina a consulta e fala, aí a menina fala assim, olha, o RoboFoot custa X reais. Não, mas é o meu convênio. O seu convênio não cobre. Entendeu a relação do que... Então, qual é o tipo de contrato que essa operadora tem com a instituição, com a sua clínica, né? Para tentar conhecer se tá casado. Então, antes até da ANS, a gente criar, talvez, que seria talvez um bom passo, que acho que já veio um insight aqui, é a gente criar um padrão de contrato de clínicas de fisioterapia com as operadoras. Então, a pessoa acabou de abrir aqui e vai assim, Maurício, qual que é o modelo de contrato que você acha interessante eu fazer com a operadora? Eu vejo o que a pessoa oferece e estipular. Então, por exemplo, tratamento da fisioterapia, RPG, eles pagam. Hidroterapia, eles pagam. Uma coisa que eu tenho negociado com as nossas operadoras, que é uma coisa muito interessante, por quê? Porque o paciente, ele chega na clínica, ele faz hidroterapia e depois uma fisioterapia terrestre. Muito bem, são 2 sessões. Se ele assinar 2 vezes, o convênio vai glosar. Você concorda? Que ele fala assim, mas como é que é? Você assinou 2 vezes? Quer ganhar 2 vezes? Não, ele fez 2 sessões. Então, nós negociamos com as operadoras a hidroterapia. Nós negociamos a fisioterapia terrestre. Nós negociamos a avaliação físico-funcional. Nós negociamos até mesmo o treinamento sensório-motor. Nós avaliamos cursos programas de prevenção. Por isso que tem que ser negociado para depois você saber. Aí eu digo para a ANS, o cara tem aqui uma coisa comigo e não me pagou. Né? Então, isso é uma pergunta interessante. Indo para o Descomplicando, aí eu vou montar um raciocínio com cada um de vocês que está nos vendo aqui. Como hoje, esquece a telereabilitação hoje. Você tem um convênio com uma operadora X. Né? A pessoa chegou lá na sua clínica com um pedido médico, apenas com o diagnóstico perfeito para fazer fisioterapia. Eu tenho um convênio X que atende aqui. Esse pedido médico, ele vai gerar uma guia de atendimento, onde a recepcionista ela vai autorizar esse atendimento através de um token que vai ser enviado para o SMS daquele paciente que está ali na frente do balcão, para que esse atendimento seja previamente autorizado
E aí o paciente entra na sua clínica para fazer a sessão de fisioterapia presencial. Ele faz lá 1 hora de sessão de fisioterapia, todos os procedimentos que o fisioterapeuta estabeleceu, ele vai embora, atendimento realizado, eu pego essa guia junto com outras guias, mando para o meu setor de faturamento, meu setor de faturamento, ele gera um XML através do meu sistema e eu envio o lote para a minha operadora pagar. Eu mando um valor que é X para pagar. E aí, a operadora vai me pagar em 45 dias. Tudo bem, em 45 dias, ela me paga X menos alguma coisa. Esse menos alguma coisa, nós chamamos de glosa. Muito bem, ele glosou um valor. O meu setor de faturamento vai ter que ir atrás desse... O que ele glosou? Ah, glosou porque a pessoa fez 2 sessões ali e tal. Mas ela fez 2 sessões e eu tenho convênio com ele. Eu entro com recurso e aí a operadora fala assim, desculpa, nós erramos, nós vamos pagar isso aqui no teu próximo faturamento. Isso aí muitas vezes é para atropelar o pagamento, inclusive. Eles vão empurrar um pouco mais para frente. Não vamos nem entrar em detalhes. Tudo bem. Não vamos nem entrar em detalhes, né? Tudo bem. Mas não tenha dúvida. Estratégico de volume de dinheiro que qualquer empresa vai fazer. Mas não vamos entrar nesse mérito. Mas acabou o normal. Agora, vamos pegar exatamente esse cenário, Túlio, que eu quero que todos que estão nos acompanhando entendam, e joguem para a telereabilitação. Esse paciente precisa ter um processo do teleatendimento para que ele possa gerar, então, uma remuneração. E pode considerar isso no particular ou no convênio. Tanto faz. Então, vamos lá. Ele ligou na sua clínica, por favor, eu queria agendar um atendimento na fisioterapia. A atendente fala assim, pois não. Nós temos a opção do atendimento presencial e do teleatendimento. Pois não, quero a presencial. Marcou, entrou nesse processo que nós acabamos de falar. Não, eu preciso de um teleatendimento. Então, pois não, nós vamos fazer o seu pré-agendamento. Então, essa pessoa já tem um cadastro. Esse cadastro é buscado dentro do sistema de gestão da clínica para que possa ser incluído numa coisa que nós chamamos pré-agendamento. Por que um pré-agendamento? Porque a partir do pré-agendamento, uma equipe, uma comissão dentro dessa clínica vai fazer a avaliação desse pré-atendimento para ver se essa pessoa se encaixa no perfil de teleatendimento, né? Se essa pessoa vai receber um e-mail com as regras e o termo de consentimento de como vai ser feito a forma do teleatendimento, valor, tempo de realização, o que está agregado a esse valor, se pode um retorno, qualquer coisa, cada um vai estabelecer a sua, mas depois nós temos que regulamentar isso. Então, essa é a regulamentação. A pessoa fala assim, olha, no máximo em 24 horas o senhor receberá um retorno. Em menos de 24 horas eu receberá um retorno, doutor fulano, o seu atendimento remoto passou pelos critérios, o seu agendamento está confirmado. 1 hora antes do seu atendimento, ou 2 horas, o senhor receberá um e-mail para que o senhor possa confirmar o seu atendimento e, segundo, receber a guia de atendimento, receber que eu diga assim, gerar a guia de atendimento através de um token de autorização que o senhor passará para nós nessa 1 hora antes do seu atendimento. Por quê? Eu pago depois, eu assino depois quando passar aí. Pode esquecer. Ele só vai ser atendido se o token for gerado. Muito bem. Foi gerado, recebeu 1 hora antes do atendimento, gerou-se, então, através do sistema de gestão, essa guia, ele passou o token para você, você colocou o token, autorizou o atendimento, fisioterapeuta que já está na agenda do teleatendimento, ali pronto, colocado no seu cenário, como nós estamos aqui agora fazendo essa live, em prontidão, aguardando o contato do paciente. Muito bem. 5 minutos ou 10 minutos antes, o fisioterapeuta já entra
em contato. Até tem uma pergunta interessante aqui, que depois nós vamos falar sobre os idosos, sobre as pessoas que têm dificuldade disso. Boa pergunta aí quem está fazendo. Mas assim, estamos falando daquele paciente que vai ter o acesso primeiro. Uhum. E aí, nesse processo que ele vai, acionou então, vamos até considerar neste momento um WhatsApp, só para vocês entenderem um processo. Gerou aqui a live, você entrou na live, eu entrei, aceitei, estamos aqui conversando. Você vai fazer todo o teleatendimento que já foi estratificado lá atrás como um atendimento que pode ser feito de forma remota. Então, assim, boa noite, senhor Túlio. O senhor fulano de tal está com o senhor aí, que é o corresponsável desse atendimento? Está sim. Uhum. Pois não. Esse atendimento, então, vai ter a duração de 30 minutos e eu vou ajudá-lo nesse atendimento. Pois não, sua lesão é tal, papapá. Você fez o atendimento. Acabou esse atendimento em 30 minutos ou 40, você pode estipular isso daí. Esse atendimento, Túlio, ele precisa ser guardado. Não é dar um encerrar aqui e acabou. Morreu, nunca vai ser aprovada a telereabilitação. Por isso que eu dou um passo para trás, precisa ter uma plataforma que já existe no mercado, várias, não vou citar nomes para não ser nada comercial aqui, não estou nem falando que eu uso elas ainda, mas eu estou estudando algumas plataformas que depois a gente pode discutir dentro do CREFITO aí para todos os fisioterapeutas acompanharem a gente. Tem que ter uma câmera linkada ao seu sistema, aonde esse atendimento é feito com esta câmera, acabou, você põe salvar, esse atendimento é salvo na nuvem, que hoje é fácil guardar isso com um custo muito baixo, normal, por um tempo onde a regulamentação que pode acontecer vai estipular como tempo viável, 6 meses, 3 meses, tem que regulamentar isso, eu não sei o quanto. Por que eu estou falando isso? Porque, olha só que interessante, agendou, marcou, eu abri o prontuário eletrônico dele durante o atendimento, estou com o computador aqui, coloquei tudo que eu fiz com ele, assinei com o meu nome, com o meu CREFITO, assinado ali, tudo que eu fiz, as observações e ponto final. Encerrei o teleatendimento, certo? Muito obrigado, estou à sua disposição. Havendo necessidade, o senhor use o mesmo procedimento, por favor, para fazer um novo agendamento. Lembrando que nós também atendemos presencial. Gostaria muito de tê-lo conosco aqui no nosso instituto. Porra, você já traiu a pessoa. Então, olha só, houve o atendimento, não houve? Uhum. Não vamos falar de convênio. Vamos supor que no dia seguinte chega um fiscal do DEFIS na minha clínica e fala: eu estou aqui para ver os seus atendimentos remotos. Uhum. O DEFIS tem a obrigação de fiscalizar Isso. se eu estou fazendo certo. Ele chegou, pois não, olha, quanto o senhor fez? Eu fiz só um essa semana. Posso vê-lo? Pois não, pode ver. Aonde que ela vai ver, Túlio, primeiro? Agendamento. Está agendado esse paciente? Tá. Tem prontuário eletrônico? Tem. Né? É prontuário eletrônico. Você recebeu por isso? Ainda não, porque foi essa semana, eu mandei para o meu faturamento, mas por enquanto está em ordem, não houve nenhum tipo de glosa, a guia foi enviada perfeitamente. Muito bem. Por ser um atendimento teleremoto, eu precisaria a confirmação de que desse teleatendimento foi feito. Pois não, eu tenho uma gravação em MP4 na nuvem. Está aqui, onde é que está? Está linkado lá, está aqui esse atendimento. O fiscal não vai precisar ver nada, porque isso é uma coisa do profissional. Mas está aqui. Pô, assim, o fiscal olhou tudo, certo? E tomou nota. Falou: parabéns, vou fazer uma notificação de que eu estive aqui, né? Nós recebemos lá a notificação apenas de que eu estive aqui, e que seus atendimentos remotos estão de pleno acordo com a regulamentação do COFITO, respeitando. Aonde pode, não estou nem falando em convênio, mas olha só que interessante, aonde pode dar o problema? Por exemplo, no termo de consentimento ou nas regras que foi feito lá no pré-agendamento,
O fisioterapeuta quer criar volume, né? Aí entra na regra uma pessoa que não deveria receber o atendimento remoto. Sim. Mas você aceitou, porque você tem que criar volume. Olha que loucura, Túlio. Né? E aí, eu posso até passar em branco no DEFIS. Né? Olha só onde eu vou chegar. Porque o DEFIS viu as questões legais e falou assim, pô, o fiscal falou assim, não, beleza, bacana. Né? Tá tudo em ordem. Mas eu atendi sem que ele tivesse sido aprovado na estratificação do meu pré-agendamento. Muito bem, passou 45 dias, mandei para o convênio vai lá e glosa o meu atendimento. O convênio glosou porque o algoritmo dele, ele não está fiscalizando o profissional, ele está fiscalizando o atendimento. Então, olha só que loucura. O fiscal do meu conselho regional passou e me deu uma notificação de que eu fiz tudo certinho. Sim. Mas a operadora de saúde verificou que eu jamais poderia ter feito um atendimento remoto com aquele tipo de paciente que eu atendi. Como, por exemplo, ele não tinha um corresponsável na casa dele e logo depois do atendimento, porque o que pode acontecer? Acabei atendimento, obrigado, até logo, acabou. A pessoa teve um problema de curva glicêmica, caiu no quarto dela, bateu a cabeça, levou 5 pontos. E eu não estou sabendo. A pessoa, não, foi logo depois de um teleatendimento. Eu passei mal e caí. Olha só que estou falando coisas grosseiras. Sim. Mas agora, descomplicando a razão do convênio não te pagar. Porque o convênio vai fiscalizar ou vai auditar, até auditar seria a palavra certa, o atendimento. O atendimento. Porque você não cumpriu as regras do atendimento. E se tudo der certo do COFITO criar uma regulamentação e essa união do fisioterapeuta que, pelo amor de Deus, precisa existir. Eu sei que existem diferenças políticas, de opinião, de críticas, mas nós precisamos nos unir, isso não é demagogo, não, para tentar, pelo menos, regulamentar. Olha só que interessante, quando eu for em uma outra operadora que eu quero que ele me pague o teleatendimento, eu vou com a regulamentação do COFITO embaixo do braço. Olha, o meu Conselho Federal, primeiro, ele regulamentou o atendimento. Por favor, dê uma olhada, vê se vocês estão de acordo. Nós estamos muito bem feito isso. E outra coisa, o meu Conselho Regional fiscaliza a minha atuação como profissional. Está aqui as minhas regras de bom atendimento. Por favor, autorize o atendimento remoto, que eu vou cumprir as regras. Agora, aonde está o problema exatamente? Está na banalização do atendimento remoto. Então, eu falei de possíveis regras, aí tem aquele cara, sabe, tem a oportunidade e tem os oportunistas. Sim. Em todo lugar, em tudo que você pode imaginar. Nós estamos vivendo isso hoje. A gente discute isso nas redes sociais. Eu queria, inclusive, arriscar uma situação, uma opinião, né, um posicionamento, que essa situação de pandemia hoje, né, a própria isolamento social, distanciamento social, né, como a gente quiser tratar sobre isso na quarentena, eu acho que a única coisa que ela vai mostrar para a gente é que vai ser diferente, que está sendo diferente e vai ser diferente daqui para frente. O daqui para frente é de meados de março para cá. Né? Fácil, quem está achando que vai ser mais fácil, está no caminho errado. Pode voltar para trás, que o caminho não é esse. Possivelmente vai ser muito mais difícil, inclusive, comprovar essas coisas, estar organizado o suficiente para esse tipo de serviço, receber esse tipo de atendimento de um plano de saúde. O plano não vai querer ser enganado. Né? Então, para ele é muito mais fácil glosar
E mais difícil também a situação de fiscalização dos próprios conselhos regionais, a própria situação do Conselho Federal ao julgar esse tipo de processo. Então, para todos, para o paciente em primeiro lugar, que vai receber o atendimento que não vai poder ser presencial, até a situação do profissional, que fica entre todas essas nuances. Paciente de um lado, tomador de serviço do outro, o próprio Conselho Regional de outro, então, e a concorrência, né? Então, realmente não vai ser um momento muito fácil, é um momento de transcender, e a gente aqui não está numa situação do tipo, olha, eu vou jogar a conversa fora. Realmente observar com muita atenção, porque o que vem por aí é muito mais difícil do que a gente está vivendo agora. Né? A saída disso não vai ser uma saída fácil, e toda essa negociação que vai nascer desse processo é uma coisa muito nova, mas não fácil. Até a pessoa fala assim, a pessoa tem, acho que não sei o nome da pessoa, mas assim, ninguém está achando que vai ser fácil. Realmente, ninguém está achando que vai ser fácil, não vai ser fácil. Eu estou passando por um momento de decisões difíceis no nosso serviço, por causa dessa pandemia. Nós somos serviço essencial, a gente pode atender, mas o paciente não chega, né? A gente tem que tomar cuidado, os cuidados, talvez, para não pegar ou para não transmitir, o respeito ao próximo. Estamos falando aqui de, assim, mas eu posso agregar até do que foi comentado, não é só a questão de não ser fácil. A gente vai ter que se reinventar. Sim. Porque sim. a gente vai viver num mundo que, assim, eu quero voltar à minha rotina. Esquece a tua rotina do passado. Esquece, entendeu? Então, a gente vai ter que se reinventar. Então, como é que a gente vai se reinventar? Todos, hein? É paciente, é operador, é fisioterapeuta, são institutos. A gente vai ter que encontrar ferramentas e uma grande oportunidade que a vida vai nos proporcionar. E a tecnologia hoje é uma das ferramentas mais importantes que nós temos na mão. Quer dizer, olha a quantidade de lives que estão acontecendo e muito boas. Gente, o que eu estou aprendendo, assim, eu não consigo acompanhar 100% de todas, entre uma, saio da outra e vai. Todo mundo está se reinventando. Vê hoje aí a questão dos eventos e shows. Quando uma pessoa vai reunir 2 milhões de pessoas numa rua, não vai ter. Então, eles estão se reinventando, estão fazendo, Então, a questão não é que se vai ser fácil ou não vai ser fácil. A questão é o seguinte, vai ser diferente. A pergunta é, você está preparado para um mundo diferente? Eu quando falo, eu olho para o espelho, hein? Não estou falando para você só que está ouvindo aqui. Eu olho para mim e falo, Maurício, e aí? Porque eu vou dizer uma coisa para você, Túlio, como já falei numa outra oportunidade para você. Eu dormia e acordava sempre acreditando que eu vou ter um dia melhor amanhã, que eu tinha uma esperança de que alguma coisa melhor vai acontecer. E muitas vezes não acontecia, era um dia difícil, muitas vezes acontecia. Muitas vezes aconteciam coisas boas. Não está diferente. Estou vivendo um dia de cada vez, dormindo e acordando, acreditando que amanhã pode ser melhor que hoje. Sim. Porque nós vamos sair disso. Não há mal que perdure, nós vamos sair disso. Né? E eu tenho acompanhado algumas pessoas que estão lidando com essa comissão de pandemia, de quarentena, de retorno. A ideia não é citar o nome dessas pessoas, mas com a ideia. Então, estou tentando ouvir, entender. Então, mais do que ser fácil ou ser difícil, a gente vai ter que se reinventar. A gente vai ter que montar um mundo novo, né? Que eu tenho certeza absoluta, que os que fizerem certo, que os que continuarem querendo deitar a cabeça no travesseiro e dormir, essas pessoas vão colher grandes frutos. Sim, sim. Porque o que já fazia errado atrás, Túlio, não estou falando na fisioterapia não só, estou falando no mundo inteiro. Geral. Os que já faziam errado vão continuar fazendo errado. Sabe por quê? Porque está na essência da pessoa. São esses que reclamam da vida.
São esses que veem o copo meio vazio, não quase cheio, né? O que eu estou falando não é nenhuma coisa mindfulness, não é isso não. Estou falando para mim, tentando até reafirmar que alguma coisa, a gente precisa colher disso, algum aprendizado nós precisamos. E a telereabilitação, eu acho que é uma grande ferramenta. Me pergunta um pouquinho, você acha que é uma tendência? Tendência é difícil entender. Eu acho que ela é uma modalidade de tratamento que você pode agregar uma coisa que você já faz. Sim. Porque quando falam de uma tendência, é o seguinte, ela é ocupar o espaço de uma coisa que já existe? Não. Então, não acho que é uma tendência, porque eu acho que nesse momento, e o COFITO agiu rápido, sem nenhum tipo de demagogia de novo, agiu rápido de colocar essa resolução e tá salvando um pouco a gente. Mas uma hora a pandemia vai parar e precisa tomar decisão. E aí, acabou? Ou nós vamos usar essa oportunidade e transformar numa regulamentação? Nós vamos perder essa oportunidade? Né? Hoje nós vimos aí que o Conselho Federal de Medicina até autorizou, através de uma assinatura digital, a pessoa mandar o pedido em documento para o paciente que está em casa. Vai fazer com que ele não saia de casa. Então vai chegar na farmácia, vai fazer a leitura de um QR lá ou do número dele e vai autorizar a compra daquele medicamento, aquele fármaco que ele vai atuar lá. Ué, então, estão correndo. Pô, a gente vai deixar o trem passar e não vai subir nesse trem, não vai... Não estou falando que todos precisam fazer. Se você não quiser fazer, não faça. Tem problema. Não tem problema. Não tá... A telereabilitação não vai ser obrigado a você fazer. Se você não concorda, não faça. Simplesmente não faça. É que nem trânsito, né? Beber e não dirigir. Ninguém está falando para você parar de beber. O que as pessoas estão falando é que se você beber, não dirija. Dirija. Então é a mesma coisa. A telereabilitação não está sendo... Você não está sendo obrigado a fazer a telereabilitação. Você não está sendo. Né? Você não precisa fazer nunca na sua vida. Mas, se você quiser fazer, o COFITO está lhe dando a regulamentação para fazer de forma correta. Você não precisa fazer. E outra coisa, eu acho que a regulamentação, Túlio, ela vai ser customizada, ela vai ser melhorada, de acordo com o que a gente aprender. Acho que o COFITO vai olhar para trás e falar assim, puta, como é que a gente não pensou nisso? Isso é errado. Isso está abrindo brecha. Faz um aditivo aí da regulamentação que isso não pode. Pô, que legal, vai acontecer. A lei é isso, né? Velocidade, libera a marginal aqui para 90 km, aí o outro bate para 50, o outro bate para 60. Então, vamos ajustando, mas mente aberta, não precisa fazer, mas participa da discussão. É isso que eu ia falar agora, é exatamente isso que eu ia falar agora. Acho que os profissionais estão tendo uma oportunidade muito gratificante no final dessa história toda, de estar podendo participar deste momento. Fazendo o teste de teleatendimento com o seu paciente, fazendo realmente tomando conta desse processo, falando que não, buscando erros, falhas e etc., ajustes, sendo igual o pessoal que participou do GT aqui no CREFITO 3, de poder construir a minuta, de enviar o COFITO. Então, acho que é um momento de construção que é grandioso. E isso vai ficar na história do profissional. Né? Com 20 anos, 30 anos de atendimento e de assistência, vai falar assim, eu participei deste momento, eu contribuí para que fosse ou não fosse aprovado. Eu sofri na mão do plano de saúde naquele momento. Eu acho que essa experiência ninguém tira, né? Não tira. Olha que viver um negócio desse. Gente, primeiro, não precisa fazer. Se você não concorda, não precisa fazer. Mas participe da discussão de forma sadia. Até porque a gente pode aprender com você aí que está nos acompanhando e tentando entender, mas hoje não vai funcionar por causa disso, disso, disso e disso. A gente, sabe, pode avaliar e falar assim, pô, você tem razão.
Dessa forma não vai acontecer. Não tem problema, mas participa da discussão. Não fica de fora. Precisa montar, precisa participar, precisa fazer fazer uma pesquisa, talvez, com todos os fisioterapeutas aí do estado de São Paulo e outros estados, fazer uma pesquisa e ver, porque se a gente captar dados, a gente vai conseguir entender se é um bom caminho ou se não é. Ninguém está falando que vai regulamentar ou não. Uhum. Mas é o que você falou, é pura verdade. Você vai, pô, não participar dessa história é um desperdício. E ter a oportunidade de participar e não querer participar também é uma história que eu gosto de participar dessas mudanças. Eu quero estar junto, eu quero estar discutindo isso. Às vezes é ruim, às vezes volta para casa tendo tomado umas pancadas e tal. Então, às vezes as pessoas não sabem discutir direito isso. E a discussão não é eu contra você. São ideias, são complementos, são lógicas diferentes, são futuros. Hoje a gente está obrigado a fazer desse jeito, né, por uma situação muito maior do que a gente, muito maior do que a cidade de São Paulo, Brasil e etc. É uma situação mundial. Mas com essa barreira, o que a gente pode fazer? Quais são as respostas que estão sendo dadas? Né? Esse é um dos objetivos. Inclusive, a gente está fazendo tantas lives. Tentar achar luzes no fim de um túnel. Né? Vamos tentar andar, vamos tentar realmente chegar a algum lugar melhor. Com certeza, Túlio. Não sei se nós estamos com o tempo aí quase estourando. Está quase no finalzinho. Está quase no finalzinho. Só para a gente não perder aí, mas acho que é mais um recado final, que acho que isso é uma live, quer dizer, o próprio nome diz, é ao vivo, não foi ensaiado, não foi nada, a gente está conversando aqui. E a única coisa que eu gostaria é que as discussões fossem sadias e a decisão fosse tomada em cima de uma discussão sadia e não, como você falou, não é nenhum com evidência, não é nenhum contra o outro, não. Vamos criar evidências para responder sim ou não. Só isso. E vamos tocar nossa vida, vamos nos reinventar, vamos ser melhores pessoas, pelo menos. Isso aí. A gente cai a qualquer momento. O Instagram está avisando 1 minuto e 24 segundos aqui, mas pode ser que a gente caia antes. Eu quero te agradecer, Maurício. Foi um mega papo. Foi muito bom, aprendi também. Eu acho que foi bem interessante. O pessoal que está com a gente, agradecer a todo mundo que está com a gente, né, firme e forte aí. A gente falou sobre muita coisa interessante aqui, termo de consentimento, prontuário, marketing, posicionamento. Quem quiser, o Crefito 3 disponibiliza isso tudo em podcast, em vídeo, em matéria, em revista. Numa live de 55 minutos, não dá para a gente explorar isso tudo, mas já tem muito material. Vai buscar, vai se inteirar sobre isso, porque faz toda a diferença. A gente faz isso aqui com muito esmero para isso, né, para que vocês tenham um material muito bom na mão. É isso, né? Aí, então. Agradeço muito, Túlio. Eu que agradeço, e foi muito bom poder contar com sua presença. Obrigado pelo convite do Crefito aí. Muito legal. Nas segundas a gente mantém uma live específica para físio, na terça uma live específica para TO e nas quintas-feiras o Descomplica, que hoje é quinta. E em maio a gente vai ter novidades, a gente vai ampliar mais a situação de contato direto com o profissional.